plágio do coleção Primeiros Passos. O que é, tem o que é ideologia Mariana Chauí, que é como sair fácil para a área do SUS, que a gente discutia isso, faltava as pessoas da saúde pública, da saúde da família, por exemplo, entender o que é a reforma psiquiátrica. Foi essa preocupação que eu comecei a retomar a ideia da reforma psiquiátrica como processo social complexo. Né? Que nós teríamos que retomar a discussão da psicopatologia. Né? Nós estamos fazendo a mesma psicopatologia fenomenológica, DSM-ica, eu brinco às vezes, é uma analogia, um neologismo, né? Um DSM, as pessoas não sabem o significado daquilo, decoram aquelas coisas, leem aquilo aí, usam um programa de computador para identificar, usa aquela psicopatologia criticamente. O próprio modelo de CAPS oficial, ele está centrado na ideia da psicopatologia, o que amarrou o projeto dos CAPS, que eram serviços complexos, abertos, com alta flexibilidade, mobilidade social, acabaram ficando reduzidos a 3 modalidades de usuários. Né? O intensivo, semi-intensivo e não intensivo. E a ideia da reforma psiquiátrica, que é um conceito complicado, a gente sabe, né? Na medida que a reforma implica numa coisa meio cosmética, meio superficial, meio de aparência, ela não pretende uma reforma, no meu entendimento. Né? Quando, fundamentalmente, a base nossa mais fundamental, no início do movimento, exatamente nos anos 78, no ano 78, no final dos anos 70, estão fazendo 30 anos, era uma transformação da relação da sociedade com a questão da loucura, da diferença, da diversidade. A diversidade tem sido muito útil, porque também é um conceito que está, digamos, em voga, politicamente correto, porém, né, também tem os momentos úteis que a ONU, a Unesco estão adotando, e tem sido um conceito. O que me atraiu logo do conceito foi a fala contrária da Condoleezza Rice, ok? Então deve ser bom. E aí aconteceram algumas coisas que me preocuparam. E aí eu acho que quando eu comecei a mexer no livro, comecei a ficar isso. A reforma psiquiátrica se tornou reforma administrativa do setor saúde. Reorganização sanitária, né? Rede de hierarquia, procedimento de encaminhamento, burocratização do modelo de atendimento, humanizado, antimanicomial, mas restrito ao campo sanitário, restrito ao serviço. 2. Um desaparecimento do movimento social. Me fez muito lembrar o que o Franco Basaglia falava, que o Franco Basaglia ficou famoso pela Lei Basaglia, a Lei 180, que não foi ele que fez, ele nem participou e nem concordou. Porque ele, na verdade, ele tinha um grande movimento político-social, né, de transformação das relações de poder, das práticas, a comunidade terapêutica que ele começou, que depois ele superou a comunidade terapêutica, saiu para o território, dizendo temos que mudar, são as relações sociais, o que era chamado de infantilismo, utópico, etc., etc., como se ele quisesse mudar o modo de produção, o capitalismo, o socialismo, não era isso, ele falava de mudar as relações do cotidiano. Aí com o dono da padaria, com o vizinho, com o homem que trabalha ali, com a pessoa, com o familiar, com eles mesmo, as pessoas mesmo, como elas se veem doentes, se sentem doentes, que é a maior estratégia da medicalização. Até no livro fiz uma brincadeira assim entre medicalização, que ficou um termo genérico, as pessoas falam medicalização, mas eu vejo 2 conteúdos aí importantes. A medicalização, como nos trouxe Foucault com a história da medicina social e da clínica, e como nos trouxe Van Illich, a Nemésio da medicina, que é o fato de tornar médico aquilo que é da ordem do social, do político, do subjetivo, da experiência humana, da diversidade, da vivência humana. Então, essa questão da psicopatologia, da clínica, do conceito, da forma de fazer clínica, do conceito de tratamento, de cura, todos os conceitos que nós trabalhamos em psiquiatria e saúde mental, eles devem ser abordados, devem estar no contexto desse processo de reforma. Né?
que eu chamei de dimensão epistemológica da reforma. Se por um lado a reforma fundamentalmente tinha como objetivo o fim do manicômio, ela tem também uma perspectiva positiva, afirmativa da criação de contextos, criação de vida, criação de presença social. De alguma forma eu acho que a reforma psiquiátrica, ela, no Brasil, né, ela termina com um tipo de discurso moralista e politicamente correto, completamente absorvido nesse momento, que é a questão da inserção social e da reinserção social, esse tipo de questões, quando o que a reforma traz é uma transformação social, em que a diversidade, essa que foi ecoada de uma forma muito forte aqui no vídeo, possa encontrar um lugar de validação. Aquilo que estava excluído como menos, passa a encontrar um valor de troca, um valor de presença, um valor de produção. Então essa é uma grande mudança e que envolve não só uma mudança de paradigma na área da saúde, senso estrito, né? Quando a gente pensa a saúde talvez em contraposição à doença, né, dessa polaridade, mas quando a gente começa a pensar saúde como um processo social complexo, com muitos atores e com muitas produções, dentro desse processo a gente vai se aproximando muito de alguma coisa que é a reforma psiquiátrica. E, em primeiro lugar, fala da produção de vida, de uma vida nova, de uma vida em que há a possibilidade de uma ampliação do mundo, para caber mais gente. Gil aí falou portador de sofrimento psíquico. Ele percebeu a importância de que, mais do que o pessoal do Ministério da Saúde, muito mais, de que a cultura fizesse iniciativas voltadas para esses sujeitos. Na hora de fazer isso, inclusive o pessoal da saúde falava, por que não é da saúde? Por que não passa para a saúde fazer? Tudo é sofrimento. Mas não, porque tem que ser a cultura. Vai julgar, vai avaliar, vai trabalhar, vai lidar como artistas, como sujeitos de cultura, e não como usuários do serviço de saúde mental. E tem uma proposta que é muito maior, que eu acho que tem que ser recuperada, e você recupera, quando você está falando dessa coisa do território, quando está falando de que a reforma não é reformista, eu acho que aponta para a necessidade de criar uma tecnologia nova dentro do território. Que forças são possíveis de se mobilizar no sentido da inclusão de pessoas, não como ex-pacientes ou como pacientes, mas como cidadãos. É como tirar a questão da saúde do poder ou da autorização dos médicos e paramédicos. Como que a saúde se esparrama e encontra outros atores e responsáveis sociais. Então, produzir saúde não é só produzir alguma coisa que se contrapõe à doença, é produzir vida, num sentido mais profundo, né, Paulo? Então pode ser que eventualmente isso não seja uma produção nem de médicos, nem de psicólogos, nem assistentes sociais, que seja de outros atores sociais e que necessariamente não sejam só artistas. Nenhuma teoria, nenhum campo epistemológico dá conta da vida. Né? Tudo é antropomórfico. Tudo que nós sabemos sobre o universo, nós se construímos, não significa que se dê verdade. Né? E hoje é uma certa narcísica aí para os cientistas, como Ilya Prigogine, né? Falar essas coisas. Olha, isso tudo aí é a forma que a gente entende, que a gente explica para entender. Daqui a pouco pode ser totalmente diferente, como foi com Copérnico, como foi com... E vai. Né? Então, de fato, na teoria dissipativas do Prigogine, por exemplo, a ideia da flecha do tempo, ele fala da ideia da loucura como sendo o quê? Uma disrupção com o que existe. Abertura de um novo. Né? A doença também. Porque a doença, no modelo biométrico racional, que é um defeito, é um erro de uma normalidade. Normalidade que absolutamente inexiste. A não ser pelo critério estatístico que o homem definiu, muito marcado por questões éticas, políticas, ideológicas, normalidade de peso, de pressão, de não sei o que lá, sua capacidade de reação às adversidades. Essa capacidade de reação que é a invenção de vida. Entendeu? A relação com a doença,
a relação com o sofrimento, a relação com as adversidades todas, que é a produção de vida, nossa capacidade. Então, a loucura também, nesse sentido, não é algo somente, às vezes, soa como romântico e tal, né? A gente tem que ver como esse sofrimento, claro, ele pode ser minimizado, mas ele também faz parte de uma invenção, né? Tipo o próprio Nietzsche, com a sua doença, né? E a questão da cultura, eu acho que assim, essa foi a ideia. Há alguns anos eu venho trabalhando com essa ideia, bem, primeiro nós, do movimento, trabalhando com essa ideia de transformação na cultura. Como é que você transforma a cultura, a visão das pessoas, de ouvir, de entender o outro, a diferença, não como tolerância? O Basaglia falava isso, ele dizia que não suportava a ideologia da tolerância. Tolerar é arrogante, né? Suportar o outro e tal. Mas sim da construção de solidariedade e reciprocidade, né? De você compreender o outro como diferente.